Salve, salve, torcida vascaína! Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo, depois de muito tempo aí sem gravar vídeo, né? O Vasco fez uma intertemporada aí, a gente aproveitou também para descansar um pouquinho nossa mente, para se preparar para o Campeonato Brasileiro, que vai ser duro. Vai ser duro, né? Estamos de volta com o nosso pós-jogo, então se você está chegando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também no crescimento do canal. Termina o jogo Vasco 2, Grêmio 1, um jogo importante, né? O Vasco começar vencendo no campeonato, né? Para poder dar moral ao elenco, né? E começar menos pressionado, claro, que é bem no início, isso não quer dizer nada, né? O Vasco, como eu falei para vocês, ficou aí depois da eliminação contra o Nova Iguaçu numa intertemporada, não chegaram peças, né? Então ficava muito difícil a gente esperar uma mudança radical na questão da característica intrínseca desse time, que característica é essa? De deixar o adversário jogar, né? Isso aí só vai conseguir mudar isso aí com troca de peças, né? Nós percebemos algumas mudanças interessantes. A primeira dela, né, ele sai do esquema com três zagueiros. Né? Ele sai do esquema com três zagueiros, que ele vinha jogando até agora, né, dando amplitude aos laterais, fazendo uma saída de três. Né? Então ele saca um zagueiro e preenche o meio-campo. Isso a gente já vinha falando, né, há um bom tempo, desde o início do ano, que o treinador errava ao preencher essa segunda linha. Lembrando, num clássico 4-4-2, né? Primeira linha o goleiro, a segunda linha os quatro defensores, a terceira linha os quatro meio-campo, né? E a quarta linha os dois atacantes, no esquema 4-4-2, só para fins de exemplo aqui, né? Então o treinador errava ao preencher essa segunda linha, né? E esvaziar a terceira linha do Vasco, que ficava só dois jogadores, né? Os dois volantes, porque ficava Paê de um lado, Vegete centralizado e o David ou o Adson do outro, né? Esses três não pressionam, né, a saída de bola do adversário, então essa primeira linha de marcação do Vasco era facilmente quebrada. Com isso, né, o adversário chegava em superioridade numérica na terceira linha do Vasco, porque se o adversário jogasse com dois atacantes lá de campo, empurrava os alas do Vasco, Paulo Henrique e o Piton, para a segunda linha. Então enterrava os dois lá na segunda linha e causava uma superioridade numérica por parte do adversário na região central. Hoje ele tira esse preenchimento da segunda linha e preenche a terceira linha, entra com três volantes, né? Então isso foi a primeira coisa que a gente percebeu. Uma outra coisa que a gente percebeu também, né, e que fez com que o Vasco fizesse um bom primeiro tempo, né, é uma ocupação de espaço melhor, principalmente no meio-campo. Jogadores mais próximos uns dos outros, né? Não tinha aquele espaço muito grande entre os jogadores, forçando os mesmos a dar passos, fazer passos longos, né? Então os jogadores estavam mais próximos uns dos outros, as linhas mais equilibradas. Foi um ponto também interessante que a gente percebeu. Um outro ponto interessante também foi a opção pela manutenção da posse de bola, que é uma das formas que você tem de se proteger, né? Já que você tem um time que deixa o adversário jogar com baixo poder de marcação, uma forma de você se proteger é manter a posse de bola. Você mantendo a posse de bola, você se defende do adversário. Faz com que o adversário corra o tempo todo, né? E você vai se defendendo do adversário. Foi isso que o Vasco fez no primeiro tempo. O Grêmio ainda tentou em algumas oportunidades adiantar as suas linhas de marcação. O Vasco conseguia quebrar essa primeira linha de marcação do Grêmio com facilidade, os jogadores do meio de campo se movimentando bastante, tanto o Matheus Cocão quanto o Sforza, quanto o Galdamés, se movimentando bastante, dando opção de passe para os zagueiros e os laterais, e com isso o Vasco conseguia quebrar essa linha de marcação do Grêmio com facilidade. Quando não conseguia sair pelo meio, o Vasco saía pelo corredor com o David, que também fez uma boa partida, fez o gol, né? Fez uma boa partida, a bola de segurança do Piton, né? Que era a prioridade na saída de bola do Vasco, Léo e Piton, né? A bola de segurança do Piton, quando não tinha aproximação dos homens de meio de campo, ou quando tinha, mas os mesmos eram pressionados, era a bola no David. O David, como era forte fisicamente, conseguia fazer esse pivô e conseguia desafogar o time do Vasco, né? Já no segundo tempo, o Vasco, com um placar a favor, né, e o Grêmio faz algumas modificações, o Grêmio sobe a rotação, e aí aparecem os problemas do Vasco, os mesmos de sempre, desde o início
do ano, né, quando as linhas do Vasco baixam demais, principalmente essa terceira linha do meio-campo, ela baixa demais, né, e permite com que o adversário comece a criar jogadas dentro do seu próprio campo. Nem à toa que o Duqueiroz, né, está jogando centralizado no Grêmio, jogou praticamente a partida inteira sem ser pressionado, né, girando bola de um lado para o outro o tempo inteiro. Então, aí começam a vir os espaços, porque o Vasco baixa a sua linha, o adversário começa a pressionar o Vasco, a criar as jogadas, né, dentro do campo do Vasco. O baixo poder de marcação da equipe não permite o Vasco ter um ajuste mais firme nessa zona da intermediária, por isso que os adversários tocam e correm para receber, e os jogadores do Vasco permitem com que esse tipo de jogada aconteça, e aí o Grêmio começa a incomodar, né, com troca de posição, tocando e correndo no espaço vazio para receber, né, à toa que tiveram algumas oportunidades, né, o chute cruzado, né, se eu não me engano foi o lateral do Grêmio que tocou, entrou na área e cruzou, chutou errado, né, e daí também saiu o gol do Grêmio, mas na verdade o gol do Grêmio foi num escanteio, a bola passou no primeiro pau, né, uma coisa que não pode acontecer, e o Grêmio faz 2-1 e aí vira desespero, né, porque incomoda demais você ver os jogadores do Vasco marcando a distância, né, por isso que talvez o treinador vem pedindo um volante de marcação desde o início do ano para ver se consegue aumentar um pouquinho esse poder de marcação. Só vai aumentar com troca de peças, por mais que tenha organizado o posicionamento, né, os jogadores ficaram mais próximos uns dos outros, como eu falei para vocês, as linhas mais equilibradas, né, conseguiram melhorar a ocupação de espaço, mas ainda é um time que deixa o adversário jogar. E aí, o fato de deixar o adversário jogar não torna o time do Vasco competitivo, apesar de ter bons jogadores. Né? Apesar do time do Vasco ter bons jogadores, tem jogadores acima da média, tem jogadores na média do campeonato, tem jogadores abaixo da média. Né? Isso aí é normal em todo o time, não é só o Vasco. Claro que pelo fato de a gente estar num sofrimento extremo há muito tempo, né, isso faz com que a grama do vizinho seja mais verde. Né? E é claro que existe uma tendência maior ao pessimismo. Né? Mas problemas todos os times têm. Né? Ainda me incomoda esse fato do Vasco deixar o adversário jogar. Isso faz com que o time do Vasco não seja competitivo e que seja jogo a jogo. Né? Não dá para a gente vislumbrar nesse momento, né, um objetivo mais claro e mais definido para esse time do Vasco. Vai ter que ser jogo a jogo, ponto a ponto, né? Porque eu não vejo competitividade ainda. Me incomoda essa questão de o Vasco deixar o adversário jogar. Do mais, o Grêmio também não fez uma boa partida. O Soteldo, tanto quanto o Pavon, também não fizeram uma boa partida. O time do Grêmio muito lento, errando muito tecnicamente também, tomada de decisão, principalmente quando entrou os garotos no segundo tempo, muita tomada de decisão errada, né? O Duqueiroz não jogou bem, apesar de ter jogado livre, sem marcação, mas não jogou bem, né? A bola aérea do Grêmio também, a zaga do Grêmio também, né? Muito frágil na bola aérea. Os 2 gols do Vasco foram gols absurdos, não ganhava a primeira bola, não ganhava a segunda e perdeu o jogo merecidamente. No geral, por mais que o Vasco tenha oscilado na partida, né? No geral o Vasco foi levemente superior ao Grêmio, mereceu o resultado, né? 3 pontos aí na tabela e vamos em frente, jogo a jogo. Agora faltam 42 pontos para a gente alcançar aí a tão sonhada, né, nota de corte, a pontuação de corte, para ir a partir dos 45 pontos, o que vier a mais é lucro. Mas nesse momento, como eu falei para vocês, fica difícil vislumbrar um objetivo mais definido desse time no Campeonato Brasileiro. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!